Acho que o filme ele vai pro coração, assim, ele passa pelo cérebro e consegue, na minha opinião, fazer com que as pessoas tenham uma experiência, ele não é um discurso. Começa agora mais um Cine Vitor e eu estava muito ansioso para essa entrevista porque eu tenho várias perguntas, várias dúvidas, várias questões, porque o Criaturas da Mente é um filme que nos leva muito além do entretenimento, do cinema como entretenimento, de descobertas, de narrativas, de personagens, assim. É um filme que eu fiquei pensando muito depois ainda, assim, muitos dias depois e fui atrás e fui pesquisar várias coisas. Mas a primeira coisa que eu queria saber, primeiro do Marcelo, essa inquietação dele, que eu imagino um cineasta, um artista que vive da criatividade, né? A criatividade é algo que tem que estar presente na vida dessa pessoa para fazer seus filmes, suas histórias, e o sonho é algo muito próximo dessa criatividade, né? Um elemento fundamental nesse processo de criatividade. Então, Marcelo, eu queria saber se a ideia desse filme, do Criaturas da Mente, ele surge, claro, dessa sua inquietação de não conseguir mais sonhar, dormir, não conseguir sonhar, mas esse contato com o Siddhartha, ele surge primeiro numa questão pessoal ou vocês já surge com essa vontade de registrar esse teu processo desde o começo, dessa pesquisa desde o começo com o Siddhartha? Olha, foram muitos, tudo ao mesmo tempo agora, né? Eu acho que a pandemia ofereceu esse tempo necessário para a gente refletir mais sobre nós e sobre a questão do sonho, né? Na pandemia eu conheço gente que parou de dormir, outros dormiam demais, outros sonhavam demais, só tinham pesadelos, e eu, no meu caso, eu não sonhava, pelo menos não lembrava, né? Então, esse que eu acho que foi um primeiro momento. E aí ter acesso ao trabalho do Siddhartha, e aí vem a matéria da Piauí, que é Ciência em Krakatoa, que eu descubro que o Siddhartha é um cientista que também vai para o Carnaval de Olinda. Então, é um cientista que tem uma alma brasileira. E já isso me abre uma dimensão para investigar o sonho do ponto de vista bem brasileiro, né? E aí, a Letícia Simões, roteirista, junto comigo, a gente começou a esmiuçar tudo isso, né? Você sabe que o documentário ele vai se construindo pouco a pouco. É uma rede de pensamentos que a gente vai construindo, né? O Orson Welles já disse que no documentário o diretor não é Deus, como na ficção. Deus é o diretor. As coisas podem se mudar, né? E descobrindo o Siddhartha, eu conhecia já o Siddhartha de uma vez que eu fui em Natal, conheci ele, a gente conversou muito, mas me aproximando mais do trabalho dele e conhecendo mais ele, sabendo que ele é um futuro mestre de capoeira, mas uma pessoa que conhece muito a capoeira, como a capoeira foi importante para ele. Eu descobri que ali tinha uma pessoa, um cientista singular. E cinema é sobre singularidade. E a partir disso a gente foi construindo o nosso filme, né? A partir da compreensão do que o sonhar era fundamental, né? E a partir daí a gente foi investigar o ato de sonhar. E depois disso, entender que essa compreensão minha sobre o que o Siddhartha estava falando só seria possível se eu acessasse tudo isso através de algo que é meu ofício, que é o cinema. E um dia eu mandei para o Siddhartha o primeiro curso que eu fiz e sobre o maracatu, e ele falou, está tudo ali, Marcelo, as criaturas da mente estão ali, o trânsito está ali, você estava investigando tudo isso, e é por isso que você está investigando de novo o sonho, porque o inconsciente sempre foi algo que você queria investigar, né? Ele aí virou meu psicanalista junguiano, nesse momento ele está tudo lá, e aí fomos lá, fomos nessa viagem, nessa viagem de autoconhecimento para mim, e eu queria dividir com o espectador as dúvidas, as reflexões, as incompreensões. E pouco a pouco a gente foi construindo essa teia de ligação. E chegamos no momento que a gente tinha que incorporar, era fundamental, as raízes indígenas e africanas, né? Nesse trabalho. Porque não é um trabalho onde a ciência acadêmica é onipotente, é poderosa. A ciência está ali para dialogar com outros conhecimentos, conhecimentos ancestrais, né? Porque o nosso inconsciente, a nossa mente, tem um DNA que vem de séculos e séculos, de milhares de anos, e que a gente desconhece. E eu aprendi também com o Siddhartha que o inconsciente é a grande maior parte da nossa mente. E o consciente é só a pontinha do iceberg, embaixo da água, está aquele grande inconsciente, né? E a partir daí a gente construiu esse filme, que é um filme pessoal, porque tinha que ser, não podia ser um filme clássico, científico, porque assim são meus filmes, pessoal, afetivo, que vem do coração. Esse diálogo com o Siddhartha, porque o jeito dele pensar a ciência e o jeito dele ser contaminou todo o caminho do filme, por isso que a gente checou a mãe Bete de Oxum, a mãe Lu de Iemanjá,
Foi ele que contaminou a gente com esse pensamento, né? Nos guiou por isso. E é por isso que a gente chegou também à psicodelia. E é também importante a gente dizer que esse filme ele não vai dar respostas. Ele vai fazer exatamente o que você falou no início da conversa. Esse filme vai estimular ao espectador inquietações, dúvidas e reflexões. É isso que a gente quer com o filme. Pratica a arte de sonhar com alguma regularidade. Nossa, que maravilha. As pesquisas de Siddhartha são referência mundial na área de sonho. Quem é ligado à psicodelia de alguma maneira, levanta a mão. E já despertou, né? Já tem despertado também com quem a gente conversa sobre o filme, quem já tinha assistido também o filme, acho que Brasília, né? Enfim, em outros momentos. E aí, Siddhartha, agora ouvindo o Marcelo falar, é muito legal. Eu fico imaginando o que passa na sua cabeça quando um cineasta, como o Marcelo Gomes, com tanta história já contada, né? Que marcou aí o cinema brasileiro com vários filmes emblemáticos pra gente. Como é que você recebe esse convite, essa imersão também na sétima arte, né? De falar um pouco mais também do seu trabalho, obviamente, da sua dedicação, das suas pesquisas, de colocar isso numa narrativa cinematográfica. É muito interessante do filme também, essas questões que vão vindo. E é isso, são questões que continuam com a gente, né? Então, para você, como é que foi também essa imersão com o Marcelo de participar de um filme, né? Sair do seu lugar comum, digamos, e trazendo, inclusive, personagens para o filme, apresentando para o Marcelo esses personagens, né? Então, foi muito louco, porque é muito diferente do que eu faço no meu dia a dia, né? Primeiro, quer dizer, acho que fazer cinema em si. O cinema é uma mega operação, envolve um monte de gente. Isso em si foi muito surpreendente. Mas foi muito surpreendente porque o Marcelo ele não correspondeu às minhas expectativas do que seria o diretor ali no setting. Na verdade, parece aquela música do Raul Seixas, né? O diabo dá uns toques. Ele vai. Ele deixa. A sensação que eu tinha é que a gente estava se divertindo o tempo todo. Na verdade, estávamos trabalhando, ele estava extraindo, né, todas aquelas situações e muito sensível ao que estava acontecendo. Me desafiou muito, né? A gente fez coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Por exemplo, aquelas cenas lá nas dunas. Quando ele propôs, eu achei aquilo. Eu me senti constrangido, eu falei, eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas chegou lá na hora, rolou uma química muito forte com a equipe toda, né? Muito, muito forte, por exemplo, com o Ivo Lopes, que é o diretor de fotografia, e que na verdade é amigo de Draulio, que aparece no filme, amigo de infância. Então tinha toda uma. A gente foi virando família ali, né? Toda a equipe, todo mundo, a galera muito massa. E isso foi também me relaxando e eu fui além. Então foi um processo de aprendizado com o Marcelo, que é um grande mestre, com toda a equipe, que são vários mestres e mestras, assim, cada um no seu trabalho, no seu fazer ali, muito competentes e, ao mesmo tempo, com muito prazer de fazer as coisas. Eu acho que esse é um filme que não podia acontecer em outro lugar. Ele é um filme muito brasileiro, não só pela confluência das raízes afro-indígenas e também de matriz europeia, porque a ciência acadêmica universitária vem daí, mas também pela alegria de viver, pela alegria de fazer, tem a ver com carnaval, tem a ver com isso, né? Já que os robôs chegaram, então a gente tem o que é que nos resta? Nos resta bailar, nos resta gozar. E acho que o filme ele vai para o coração, assim, ele passa pelo cérebro, mas ele quer emocionar, ele vai para as vísceras, ele quer e consegue, na minha opinião, fazer com que as pessoas tenham uma experiência, ele não é um discurso. Tem gente dentro da gente. Temos personagens, imagos, entidades, termos ancestrais que aparecem nos nossos sonhos, que aparecem no trânsito. É exatamente isso. É uma experiência que a gente vive. Na sétima arte tende a ser essa experiência, mas eu acho que o Criaturas da Mente vai muito além disso pra gente, né? E é muito interessante. Você fala dessa questão também de sentir a vontade, no começo dá esse frio na barriga, mas tem um momento muito pessoal seu ali, que você aceita mostrar algo muito pessoal seu também, um processo que você vai viver pela primeira vez. Como é que eram essas conversas entre vocês dois? Marcelo também pode falar um pouquinho de conseguir deixar o Siddhartha à vontade, né? É legal ver ele falando, eu não vou conseguir fazer, vou ficar constrangido nessa cena das dunas. E é claro que tudo isso acontece. O cinema tem essa magia antes de ir para as telas, né? Também ali. É uma família que fica unida há muito tempo, fazendo aquele trabalho, todo mundo se conhece. Então, como é que foi para você também se entregar dessa maneira, né? A gente não sabia o que ia acontecer, você não sabia o que ia acontecer. É um momento muito pessoal seu. Tá lá, tá em cena, tá na tela. Então, como é que foi essa conversa de vocês? Ou não teve? Ou foi, vamos, já tô acostumado mesmo, já tô aqui fazendo cinema e vamos continuar nesse processo. A gente ficou amigo, né? E o Marcelo é muito suave, a mão é leve.
A mão é leve, mas as coisas vão acontecendo, né? A gente teve vários momentos desses, a gravação no altar, a gravação lá no Buraco da Véia, lá em Recife, a gravação no Rio, no Capibaribe, a gente tá atravessando a cidade, vendo a cidade pelo avesso, e foi um monte de coisa nova, interessante, diferente. O Marcelo falou agora que é Humberto Mauro que falou que ciência é É, cachoeira. Eu me senti numa cachoeira enorme, entendeu? E quando a gente entrou, eu falei, é um riozinho, não, é um riozão, ih, o negócio vai cair, aí blá, 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 blá. E durou um tempão, né? Assim, foi realmente. A gente começou o filme em pleno pesadelo Bolsonaro. E terminou o filme em pleno sonho de renascimento democrático. Foi muito legal, foi um processo muito bacana. Está sendo, né? Está sendo. Diversas medidas. Tive a sensação de uma entidade grande me observando, perto. isso. E para mim foi uma grande aprendizagem, uma viagem de autoconhecimento, né? Principalmente naquele momento, Vitor, que o Siddhartha se propõe a fazer aquela experiência, né? Corajosamente apresentando aquela experiência para a gente e o que é que ele sentiu naquela experiência, né? Ele como pessoa física, né? Contando o que ele sentiu. Eu achei aquilo fascinante, corajoso, ao ponto de achar, nossa, esse filme não vai ficar completo se eu também não realizar essa experiência. E eu realizo essa experiência também, e aí eu acho que não é só eu querendo, é o filme que me exige isso. Isso é que é o bacana, porque o filme começa a ter uma personalidade própria e vai te levando para os caminhos. E eu acho que ali, quando você estava que rolou um transe na hora da gente filmar ele na Duna, é porque a gente já estava incorporado por esse sentimento do filme, né? Cinema é isso, né? Cinema abala todos os nossos sentidos e a gente vai nesse fluxo de emoção. E todos os meus filmes são assim, pessoais, afetivos, de coração. Eu me junto com uma equipe maravilhosa, Letícia Simões no roteiro, Ivo Lopes na fotografia, o Fabiano Remy na montagem, o grupo Grivo, que é um grupo que faz uma música super sensorial, que também deu musicalidade àquelas imagens, né? Tudo isso é equipe, porque assim como o sonho é algo coletivo, como diz os Yanomamis, cinema é uma arte do coletivo, do grupo. E se o grupo estiver junto, unido, na mesma sintonia, surgem filmes que, de uma forma ou de outra, me emocionam. É isso que é importante. E que emocione, né? Continue emocionando e só pra gente encerrar, porque tem que encerrar, porque senão a gente ficava aqui 4 horas, né? Falando de sonhos, das criaturas da mente, enfim. Mas essa frase, quando fala tem gente dentro da gente, também isso é muito forte. Eu acho que é isso que também dá o norte do filme, de um cineasta falando dele, pessoal, indo atrás de uma inquietude dele e muitas coisas vão construindo esse filme, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Eu já tô super equipado aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui eu já conhecia, claro. Aí eu tenho esse, entendeu? Eu tô super Caraca. equipado, eu tô pronto Tem o aqui. primeiro limiar. Esse livro nem tem mais, ele tá com outra reedição. Que legal. Quer comprar esse? Que legal. Mas parabéns, assim, é um filme que a gente ainda vai sonhar muito ainda, vai conversar muito, vai continuar trazendo muitas discussões. Obrigado, Vitor. Muito bom. Valeu, gente, valeu. Obrigado, Vitor. As pessoas estão presumindo que a consciência delas é a totalidade da mente, que é um absurdo completo.